Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos, a paz. Mais um culto semanal, um culto de quinta-feira, onde nós já estamos terminando aí a semana, já estamos chegando aí no finzinho da semana. E aí, eu pergunto para você se essa semana você se arrependeu de alguma coisa. Essa semana você percebeu ali que deu mancada, sabe aquela mancada assim das bravas? Você falou, poxa, podia ter feito diferente. Poxa, por que eu falei isso? Poxa, por que eu agi desse jeito? Meu Deus, mas por que eu fiz aquilo que não era para eu ter feito? Será que você passou por isso essa semana? Não precisa nem ser semana passada. Eu acredito que pessoas já passaram por isso essa semana mesmo. E eu sou uma dessas pessoas. O Senhor, Ele já havia colocado no meu coração aquilo que era para eu ministrar aqui nessa noite. E o Senhor já vinha ali conversando comigo, já vinha ali colocando alguns versículos na minha cabeça, já vinha ali entregando algo no meu coração, e eu fui digerindo, eu fui mastigando aquela palavra. E aí, quando foi, eu acho que foi ontem, ou antes de ontem, não sei. Acho que Tati vai lembrar. Eu fui levar a Sofia na escola, mas antes de levar a Sofia na escola, eu vou te contar o contexto de eu levar a Sofia na escola. Sofia e Avelarzinho dormiram na casa da minha mãe. Então eu já mandei a bolsa, já mandei o uniforme, já expliquei como que era, já tinha falado sobre a lição de casa, já tinha deixado tudo em ordem, já tinha explicado tudo. E aí, então eles acordaram, eles foram com a minha mãe para o trabalho. E aí eu falei, no horário X, eu vou buscar a Sofia para levar a Sofia na escola. E aí tudo certo. Quando deu o horário X, comecei a ligar. Falei, vou ligar já para avisar que eu estou saindo de casa e que eu vou chegar lá para buscar a Sofia, para levar a Sofia para a escola, como nós já havíamos combinado. Quando eu comecei a ligar, alguém atendeu? Não. Não foi só ela que não atendeu. Ninguém, ao raio dela, atendeu a ligação. Que eu falei, que eu liguei para avisar. Porque eu estava avisando, queria avisar, né? Tô chegando. Mas ninguém me atendeu. Então eu cheguei no horário que a gente combinou. E como que a Sofia estava? Pronta? Não. Sofia estava sem meia. A meia estava lá no carro da minha mãe, que estava guardado lá no estacionamento. Aí ela sai correndo para buscar a meia lá no estacionamento. E aí a mala estava lá dentro. E aí eu que tive que sair correndo para entrar pegar a mala. E aí eu falei, Sofia, por que você está atrasada? Ela falou, porque eu acabei de arrumar o meu cabelo, eu acabei de comer, eu ainda não coloquei a meia. Eu falei, mas eu não avisei o horário que eu vinha buscar. Enfim, irmãos, nós já fomos lá na bênção. Entramos no carro, eu com o bico aqui, brava, mas fomos. Quando nós estamos no meio do caminho, você pensa que acabou? Não. As fotos que eu mandei para imprimir, porque ela tinha um trabalho para apresentar, ficaram aonde? Em cima da mesa da minha mãe. Não colocou dentro da bolsa. Aí a Sofia, no meio do caminho, lembrou e falou para mim, mãe, as minhas fotos, eu preciso apresentar o meu trabalho hoje, as minhas fotos ficaram lá em cima da mesa da vovó. Aí, irmão, tudo aquilo que estava preso no bico, eu soltei. E aí eu falei tudo que eu tinha para falar. Briguei com ela,
Coloquei até responsabilidade na criança, que a criança nem tem responsabilidade. Falei um monte para ela. Falei um bolão para minha mãe também. E foi uma beleza. Voltei lá, busquei as fotos, voltei na escola, entreguei as fotos. E deu tudo certo. Mas quando eu estava vindo embora da escola, o Senhor falou assim para mim: sabe aquilo que eu coloquei no seu coração? Sabe aquela palavra que eu coloquei no seu coração? Cadê? Você está praticando? Você está fazendo? E aí eu me arrependi amargamente de tudo aquilo que eu falei. Eu me arrependi amargamente da minha atitude, porque aquilo ali tinha mudado toda a rotina ali. Ela dormiu na casa da avó, que não é costume ela dormir. Ela foi para a escola ali de uma forma diferente de todos os dias, porque nós acordamos e nós temos ali uma rotina para seguir. E essa rotina naquele dia, ela foi completamente quebrada. E eu também, eu já sabia dessas fotos há um tempo, mas eu deixei para imprimir no último dia. E aí eu voltei do carro sozinha falando: Deus, que vergonha. Como eu estou arrependida de ter falado isso. Como eu estou arrependida de ter brigado com a minha filha. Como eu estou arrependida de ter brigado com a minha mãe. Por que, Deus? Eu não quero ser assim. E eu me perguntei: será que eu estou me parecendo com meu pai? E não é com meu pai terreno não, é com Deus. Será que se Jesus, eu sempre faço, lá em casa a gente tem muito isso de falar assim: será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Porque a gente quer tanto ser imagem e semelhança de Cristo, e aí... será que a gente faz o que Jesus está gostando de ver o que a gente está fazendo? A gente diz tanto que nós somos casa do Espírito Santo, mas naquele momento eu fechei ele lá num quartinho, lá no meu pé. Eu coloquei o Espírito Santo lá no meu pé e falei: você não vai andar por nada, porque agora a carne vai entrar em ação aqui. Mas eu me arrependi, irmãos. Eu me arrependi, pedi desculpa para minha mãe, pedi desculpa para minha filha. Mas eu não queria ter que pedir desculpa. Eu queria não ter que ter feito. Eu queria não ter que ter ficado brava daquele jeito. Porque eu sou casa do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E aí eu fiquei me perguntando: eu glorifiquei a Deus com esse comportamento que eu tive? Eu glorifiquei a Deus? Não. E logo em seguida eu me lembrei de Gálatas 5:16, que diz assim. Quero que você abra comigo. Gálatas 5:16. Quem já encontrou, diga amém. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quero te convidar a fechar os seus olhos.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Deus, porque nós te amamos, Pai, porque nós te queremos, Jesus, porque nós ansiamos por mais e mais e mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala no coração de cada pessoa que está aqui, Pai. Fala no singular de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja eu, Pai, que não seja aquilo que a minha carne queira dizer, que o meu eu queira dizer algo, mas que seja tudo aquilo, Pai, que o Teu Espírito Santo ministrou no meu coração, Senhor. Eu me diminuo, Pai, nesse momento, para que o Senhor me enche, Senhor, de ousadia em Ti, Pai, me encha de intrepidez, Senhor, me encha, Pai, para que eu possa transbordar aquilo que o Senhor derramou em mim, através de mim, Senhor, para que cada um que está aqui, Senhor, possa ser impactado com a Tua palavra, Pai, para que o Senhor possa falar em cada coração essa noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, Gálatas 5,16 diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Irmãos, nós vivemos uma luta diária e constante entre carne e Espírito. E um pouco mais para baixo desse texto vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha qual é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? Às vezes a gente olha essa palavra e fala, é alguma coisa longa. Longanimidade, o significado dela é vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva ou rancor. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas como generosidade, bondade e benevolência. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, esses são o fruto do Espírito. E aí eu fiquei pensando, e esses dias eu estava falando até com alguém aqui na igreja, agora eu não vou me lembrar com quem eu estava falando, mas eu estava falando que fruto. Irmão, você sabe o que quer dizer fruto? Você sabe por que é fruto? Fruto quer dizer que foi algo que foi gerado. Algo foi gerado para que desse fruto. Você já viu algum fruto chegar da semente? Você já jogou uma semente ali no solo e ela já te entregou um fruto? Não. Alguém já viu? Não. Por quê? Porque a semente passa por um processo de crescimento para que possa chegar no fruto. O fruto ele vai ser a fase final do desenvolvimento. E eu busquei para entender o desenvolvimento de uma planta e diz que tem germinação, crescimento foliar, formação de brotos laterais, alongamento do caule, partes vegetativas das plantas, emergência da inflorescência, floração e crescimento de frutos. Fruto do Espírito, você precisa gerar, você precisa plantar, você precisa cuidar. Mateus 7,16 diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Aqui, irmãos, Jesus ele está nos ensinando que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Isso daqui é uma referência direta à manifestação do fruto do Espírito na minha vida e na sua vida. E como tem sido a sua árvore? Que fruto que tem dado?
João 15:1 vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Irmãos, Jesus está declarando que Ele é a videira e nós somos o ramo. E para eu e para você dar fruto, nós precisamos permanecer nele. Efésios 5:8 diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Irmão Paulo ali está exortando nós a vivermos como filhos da luz, produzindo o fruto da luz. E um pouco mais para baixo, no versículo 14, ele diz assim: por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Irmão, irmã, desperta tu que dormes. Nós precisamos dar fruto. Nós precisamos ser luz, nós precisamos estar conectados a Ele, nós precisamos pertencer a Ele, para que o nosso fruto seja bom. Você tem sido árvore de bons frutos? Como está a sua árvore? Porque antes da gente pensar no fruto, nós precisamos entender que o fruto, ele é uma consequência do crescimento da árvore. E como que você tem crescido na presença do Senhor? Como você tem crescido no Espírito? Porque se o fruto é do Espírito, você só vai refletir esse fruto no momento que você cultivar o Espírito. Quando a carne for vencida, quando o Espírito vencer a carne, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo, ele passa a habitar na minha vida e ele passa a habitar na sua vida. E é por meio dele que esse fruto é gerado em nós, porque o fruto é a expressão visível do caráter de Deus na nossa vida, é a expressão visível do caráter de Deus em nós. Como tem sido os seus frutos? Porque a gente sempre tenta se parecer com Jesus. A gente sempre quer parecer com Jesus. Nós buscamos parecer com Jesus. Mas para parecer com Jesus, nós precisamos ter relacionamento, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos estar ligados na videira. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? O fruto do Espírito, ele vai refletir a nossa identidade em Cristo. Mas o fruto do Espírito, ele é aquela semente que caiu em solo fértil, que foi regada, que foi adubada, e assim como diz no texto, que foi podada. Então os frutos começam a aparecer. Então, antes de nós pensarmos em fruto, antes de nós pensarmos em como está o fruto, eu quero antes chegar aí lá no início e entender comigo e com você como está o solo. Como está o solo que é lançado a semente, que é a palavra de Deus, e assim como está o seu relacionamento com o Senhor. Você tem se enraizado em Cristo? Como discípulos de Jesus, nós buscamos a semelhança com Ele.
E vai ser então que o fruto vai começar a aparecer no meu e no seu caráter. Então, qual solo tem sido você? Qual solo você tem sido para que a palavra de Deus cresça em você? Eu quero te convidar a abrir comigo lá Lucas 8:4. Lucas 8, versículo 4. Amém? Todo mundo encontrou? Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. E Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aí abaixo, próximo versículo, Jesus começa a explicar a parábola. E o primeiro ponto é a semente. E ele vai dizer: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Irmãos, a semente é a palavra de Deus. A semente, ela tem sido lançada na minha vida e na sua vida. E eu te garanto que se você está aqui, a semente tem sido lançada na sua vida. Todos os dias, a semente tem sido lançada na sua vida. Então eu garanto que cada um de nós que estamos aqui, nós temos sementes que estão sendo lançadas na nossa vida. A palavra de Deus, ela tem sido lançada na nossa vida, todos os dias. Mas como nós temos recebido essa semente e como ela tem crescido em nós. Essa parábola, ela vai advertir a gente. Ela vai advertir a gente a respeito de circunstâncias e atitudes que podem impedir que a gente possa receber essa semente e que essa semente ela possa crescer em nós, que nós possamos fazer boa colheita dela. Como tem crescido a semente que é a palavra de Deus no seu coração? Aqui é o começo de tudo. Aqui é o início de tudo, porque muitas vezes nós queremos colher esse fruto, mas nós não queremos ter um solo bom para que essa semente possa entrar, para que essa semente possa penetrar, para que essa semente possa criar raiz, para que essa árvore possa crescer, que ela possa dar muitos frutos. Como está o seu solo para receber a semente que é a palavra de Deus? Como está o seu coração para receber a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela tem sido lançada como semente na sua vida. E como eu disse, se você está aqui, eu garanto para você isso. Eu garanto para você que a palavra de Deus tem sido lançada na sua vida, mas como está o seu coração? Ele está à beira do caminho? Lá no versículo 12 diz: os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. À beira do caminho são as pessoas que não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. À beira do caminho são as pessoas que a semente tem sido lançada, mas essas pessoas tratam a palavra de Deus assim: um dia quem sabe, deixa pra lá. Eu não preciso disso. Eu já tenho tudo. Eu não preciso disso. São aquelas pessoas que elas escutam, mas logo elas esquecem. Elas esquecem porque elas não têm interesse, são pessoas desinteressadas. Então vem o diabo e tira delas, para
que não cresça, para que não desenvolva, para que eles não sejam salvos. É aquela semente que cai em coração endurecido, é aquela semente que cai em coração que não quer saber de nada, é aquela semente que cai em coração que não quer escutar. Então a semente que é a palavra de Deus, ela caiu naquele solo, mas infelizmente aquele solo não conseguiu penetrar aquela semente. Tem também o solo com pedras. No versículo 13 diz: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. O solo com pedra é aquele solo que não tem raiz. É aquele solo que a pessoa vem, a pessoa escuta, a pessoa chora, a pessoa se emociona, a pessoa se alegra, mas ela só vive aquilo aqui. É uma emoção, é um arrepio, mas ela não consegue se enraizar na palavra de Deus. Então quando vem um vento, aquela árvore cai. Quando vem um vento, aquela pessoa cai. Porque ela vive por emoção, ela vive por arrepio, mas ela não vive pela fé naquilo que foi lançado sobre o solo dela. Sabe aquela pessoa que às vezes vem aqui na frente várias vezes, mas não coloca em prática aquilo que foi lançado sobre ela. Não coloca em prática aquela palavra. Porque precisa crescer, porque precisa cuidar, porque precisa gerar. Existe um primeiro passo, mas depois do primeiro passo existem vários outros passos. Por isso que o fruto, ele vem depois de muitas coisas no processo de uma árvore, assim como nós lemos aqui. E muitas vezes eu e você, nós queremos o fruto sem passar pelo relacionamento com o Espírito Santo. Nós queremos o fruto sem ter esse relacionamento com Deus. Nós queremos nos arrepiar, mas nós não queremos ir mais a fundo. Nós não queremos nos enraizar. Arrepiar tá bom, enraizar não precisa. Tem também o solo com espinhos. Versículo 14, a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os frutos não chegam a amadurecer. Pessoas preocupadas, pessoas que recebem essa semente, mas são pessoas que estão preocupadas. São pessoas que as preocupações vêm antes da fé que você tem naquela semente que foi lançada ao seu coração e que precisa criar raiz. Porque nós não podemos viver por aquilo que os olhos estão vendo. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. E às vezes você pode estar se identificando. Às vezes você pode falar: quando o calo aperta, quando a preocupação chega, eu pego o meu braço, eu pego aquele meu muque, e é na força do braço que eu vou resolver. Já que Deus não está resolvendo, peraí então que eu vou resolver. A preocupação sufoca. O vício sufoca. Oh Senhor, eu escutei, Pai. Eu creio, Deus, mas quando eu vou lá na igreja, Deus, é maravilhoso, Senhor. Eu me entrego, Senhor, mas quando eu saio dela, Pai, o vício volta. Quando eu saio dali de dentro, parece que as coisas, parece que eu tenho vivido num outro mundo. Quando eu entro ali na igreja, Senhor, as minhas preocupações, elas vão embora. Mas quando eu saio dela, Pai, elas batem a porta. E aí, Deus? Aí eu preciso me preocupar, né? Aí eu preciso resolver do meu jeito, né? Aí não dá, né? Às vezes a gente tá tão preocupado com os prazeres da carne. Às vezes nós estamos
preocupado em riquezas, dinheiro, e nós esquecemos do nosso relacionamento com o Senhor. Quantas vezes, e eu me incluo, tá, irmãos? A gente coloca tudo que a vida você vai passar ali na frente do seu relacionamento com Deus. Quantas vezes nós fazemos assim? Quantas vezes você deixou de orar porque você estava preocupado? Quantas vezes você deixou de assistir o culto porque você estava preocupado? Você está sentado na cadeira, você está prestando atenção? Não, você só está olhando para frente, mas você está com a cabeça aérea, lá nas suas preocupações. A semente está sendo lançada, mas o seu solo está sufocando. Quantas vezes você sentado aí na cadeira, se terminar o culto e te falar o que foi pregado, você vai dizer, não sei. Eu estava sentado, mas eu estava lá dentro do meu trabalho. Eu estava sentado, mas eu estava lá dentro da minha casa. Eu estava sentado, mas a minha cabeça estava lá na minha mãe que está passando problema. A minha cabeça estava lá no meu chefe que tem brigado comigo. A minha cabeça está lá no meu filho que está vivendo no vício. Eu não prestei atenção naquilo que estava sendo pregado. E você vai sendo sufocado. Você vai sendo sufocado. E o seu relacionamento com o Senhor não consegue fluir. O seu relacionamento com o Senhor não consegue crescer. Porque o seu solo não está fértil. Porque o seu coração não tem sido terra boa. Porque você não tem conseguido ter um relacionamento com o Senhor. E com isso você não consegue enraizar no Senhor. Mas no versículo 15 vai dizer que a parte que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Eu vou ler de novo para você dar um glória a Deus. A parte que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Essa parábola ela vai terminar dizendo que a semente que caiu em terra boa deu fruto. Então eu te pergunto, como que nós podemos nos preparar para ser terra boa e poder produzir uma boa colheita? Como você tem se preparado? Como tem sido o seu solo? Como você tem preparado o seu coração? Para que a palavra não fique no meio do caminho, para que a palavra não fique nas pedras, para que a palavra não fique nos espinhos. Como você tem preparado o seu coração para o seu coração ser assim como aqui nessa parábola, uma terra boa? Porque é na terra boa que você vai conseguir gerar frutos. Nós precisamos estabelecer prioridades. Nós precisamos ter prioridade para poder fazer aquilo que vai fazer o nosso solo ficar bom. Nós precisamos ter prioridade para que a nossa colheita possa ser abundante. Nós precisamos nos esforçar para estar firmemente enraizados e edificados no Evangelho de Cristo Jesus. Para que nós possamos enraizar, para que nós possamos ser terra boa, nós precisamos orar. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter relacionamento e intimidade com Deus. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nós. Você tem feito isso? Você tem orado?
Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado? Você tem ansiado cada vez mais e mais por Deus? Você tem buscado cada vez mais e mais a presença do Espírito Santo na sua vida? É muito bom, é maravilhoso quando o Espírito Santo toma. É maravilhoso quando a gente sente. Esses dias eu estava lá em casa e eu coloquei uns louvores lá e eu fui arrumar umas coisas. E aí começou a tocar um louvor, eu falei, eita glória. Parecia que eu estava voando, eu estava igual aquele bonequinho que faz e sai voando. Eu estava igualzinha. Gente, é gostoso demais estar na presença do Espírito Santo. É gostoso demais poder sentir. É gostoso demais e eu quero te dizer que Ele está aí. Você que não tem sentido, você que não tem buscado, quando você busca, quando você está ali ardendo, Ele vem e Ele faz. Ele te encontra. Quando você falar, ai, eu não tenho sentido, você não tem sentido porque você não tem buscado, porque Ele está aí. Ele está aí. E eu já estou caminhando para o fim, mas o Senhor, Ele foi falando comigo ao longo dessa semana. E eu gostaria de compartilhar algo com a igreja que o Senhor queimou, o Senhor ardeu no meu coração. Lá na escola, eu tenho uma árvore que é frutífera. É um pé de amora. E ela é uma árvore muito grande. Ela é uma árvore enorme que fica lá no parque. E ela é linda. Quando você chega lá no parque, ela é uma árvore muito bonita. Ela é uma árvore que as folhas estão verdinhas, que ela está bem bonita. Mas ela é uma árvore que um dia foi uma semente. Um dia essa árvore, ela foi uma sementinha que foi lançada ali. E então ela cresceu. E ela cresceu, ela cresceu, ela cresceu. Ela ficou muito grande. Passa vento, passa chuva. E ela tá lá, firme e forte. Até uns tempos aí que deu um vendaval aí em Osasco, derrubou um monte de árvore, aconteceram algumas coisas, até caiu uma árvore lá na frente da escola da Sofia. O pé de amora tava lá, bonitinho. Mas eu queria te contar uma curiosidade sobre o meu pé de amora. Esse meu pé de amora tem 4 anos que eu estou com ele. E você sabe, né, que a amora, quando cai, ela mancha tudo. Quem aqui sabe? A amora é uma bênção, né? Quando dá a época lá, ela cai e ela mancha todo o chão, ela mancha tudo que está ali. Então, ela já deu muita amora, mas hoje ela não dá mais. Por quê? Porque nós paramos de cuidar. Então, o jardineiro foi lá e falou assim pra mim, esse pé aí não tá dando amora, porque tá na época de amora, ele não tem amora. Olha aqui, tinha lá umas amorinhas, mas assim, ela fica verde, 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 nem consegue pegar cor, e dali mesmo ela nem cai, eu sei lá o que acontece, e ela sumiu. E aí ele falou assim pra mim, sabe por que não tá dando amora? Porque precisa adubar. Precisa trazer adubo, eu vou trazer adubo, vou colocar adubo aqui em volta, eu vou podar. Aí ele foi me explicando. Tá vendo? Esse aqui era um caule assim grande que cresceu, umas folhas assim que cresceu na raiz dela. Ele falou, isso aqui não deixa com que ela dê amora. Então a gente precisa tirar, nós precisamos podar isso, para que volte a dar amora. Aí eu falei, não. Então você vai fazer ao contrário. Tudo que faz ela não dar amora, você vai deixar aí. Porque eu não quero amora. Porque a hora que chega a amora, cai na grama sintética. E aí eu vou ter que trocar a grama sintética uma vez por ano. Então eu pedi para ele que ele não mexesse. E aí às vezes a gente sobe lá, nós mesmos. A gente corta lá uns galhos dela só para dar uma paradinha, porque ela fica grande.
ela fica enorme. Mas ela nunca mais deu amora. Depois que eu pedi para que não fosse mais adubado, para que não fosse mais cuidado, para que não fosse mais podado. Não fazemos mais nada. E a árvore não morreu. Ela continua grande, ela continua forte, ela continua crescendo, ela continua ali do mesmo jeito. E aí o Senhor, eu estava escrevendo, estava colocando tudo, e o Senhor, Ele queimou no meu coração, e Ele falou para mim: você vai compartilhar a história do pé de amora ali com a igreja, porque um dia aquela amora, aquele pé de amora, aquela semente caiu em solo fértil. Um dia foi terra boa. Um dia a semente germinou, cresceu, cresceu, cresceu. Um dia aquela semente deu fruto, mas um dia ela parou, porque parou de cuidar. E o Senhor falou para mim: fala isso, porque tem gente que já foi solo fértil, tem gente que já teve semente, tem gente que já foi árvore enorme, tem gente que já deu muito, 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 muito fruto, mas hoje, como não está sendo cuidado, não tem um fruto sequer naquela árvore, mas ela está bonita. Então, para muitos, não dá para ver, muitos não conseguem enxergar, mas tem gente que precisa voltar a adubar. Tem gente que precisa voltar a cuidar da sua árvore. Tem gente que precisa adubar, regar, podar, para que aquela árvore que um dia deu muito e muito e muito fruto volte a dar frutos, porque hoje a árvore não tem fruto nenhum. E eu não sei, irmão, qual é o processo que a sua árvore está, mas nós precisamos, em qual seja ele, buscar a presença do Senhor, buscar o nosso relacionamento com o Senhor. E quanto mais a gente buscar dele, mais nós vamos nos parecer com ele. Então o fruto é uma consequência de um relacionamento que você tem com o Senhor. O fruto é uma consequência do cuidado que você tem com a sua árvore. Porque o fruto do Espírito, irmão, não é algo que você pede para Deus. O fruto do Espírito é algo gerado no relacionamento com Deus. Você não tem como agora se ajoelhar aqui e falar: Senhor, derrama o fruto do teu Espírito em mim. Você precisa se ajoelhar e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero me entregar para o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. O fruto será uma consequência do seu relacionamento com o Senhor. Como tem sido a sua vida hoje? Ela tem mostrado as obras da carne ou ela tem dado o fruto do Espírito? Como está o seu relacionamento com Deus? Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Talvez você chegou aqui vivendo assim. Talvez você chegou aqui vivendo algo que foi dito aqui na obra da carne. Talvez você tenha muita obra da carne refletindo aí na sua vida.
Mas eu quero te dizer uma coisa também. Lá em Apocalipse 21:5 está escrito assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escrevo isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Irmão, eu quero te dizer que ainda dá tempo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele está nesse lugar e ele quer fazer tudo novo. Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida, mas para isso você precisa ser solo fértil. Para isso você precisa ser terra boa. Para isso você precisa ter relacionamento com o Senhor. Para isso a sua árvore precisa estar enraizada. Para isso você precisa estar ligado na videira. Você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa regar, você precisa adubar, você precisa cuidar, você precisa podar. Então, você colherá bons frutos. E eu repreendo, irmão, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito, todo pensamento que queira agora soprar no seu ouvido, sabe? Eu não tenho mais jeito, a minha história não tem como dar certo. Ah, isso aí que ela está falando não é para mim. Ela não sabe o que eu fiz, irmão. Eu não sei, eu não quero saber. O que eu sei é que se você se ajoelhar hoje e você começar um relacionamento com o Senhor hoje, você vai colher bons frutos. Atos 2:38 diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sabe o que você precisa? Se arrepender de verdade, se arrepender e falar: Senhor, eis-me aqui, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu estava vivendo, Senhor, eu quero viver um relacionamento com o Senhor, eu quero ser solo fértil. Eu quero que a tua palavra, essa semente, ela possa entrar e fincar e criar raiz. Porque toda árvore grande começa numa semente, irmão. Não fica olhando para um lado, não fica olhando para o outro lado, não fica olhando aquilo que o irmão faz ou que o irmão deixa de fazer. Olha para o seu relacionamento com o Senhor, porque Ele quer individual com você. Ele quer relacionamento com você. Não dê espaço para a carne, mas tenha intimidade com o Senhor. Deixa com que o Espírito tome conta de você. E é tão gostoso quando a gente deixa com que o Espírito tome conta. Mas de verdade, sabe? De verdade. Eu espero que pessoas que te viram até hoje não te reconheçam mais. Eu espero que o seu corpo glorifique a Deus, porque já não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em você, e o fruto vai começar a aparecer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmão, busque cada vez mais se parecer com Jesus, para que a sua árvore seja uma árvore de bom fruto. Porque o fruto do Espírito é uma vida transformada, que testemunha o poder de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Comece a pensar aí nos frutos que você tem gerado. O que tem refletido na sua vida? Eu não sei se você já foi uma enorme árvore,
mas hoje você perdeu o relacionamento com o Senhor, e hoje você está ficando sem fruto. Talvez hoje você é uma pessoa que tem colhido das obras da carne, mas eu creio, irmão, que se você é essa pessoa, eu creio que essa noite haverá posicionamento, para que a semente possa vir e enraizar no seu coração e frutificar. E eu não sei se você é uma pessoa que talvez já tem gerado bons frutos, mas eu creio em nome de Jesus que nós podemos nos relacionar e gerar muito mais e muito mais. Que nós possamos aceitar a poda. Às vezes você é uma pessoa que tem gerado muitos frutos e quando chega a poda você não entende. Mas é necessária a poda para que muitos outros frutos venham também. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e analisar tudo que você tem passado, todas as lutas que você tem passado, porque o Senhor está aqui. Como eu disse antes, o fruto do Espírito não é algo que você pede para Deus, mas é algo gerado no seu relacionamento com Deus. Comece hoje, irmão. Comece agora a cultivar o seu relacionamento com Deus, para que os frutos possam ser visíveis na sua vida. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Não sei. Mas enquanto o pessoal do louvor estiver aqui adorando ao Senhor, se você sentir no seu coração, se você é aquela pessoa que um dia já deu muitos frutos, e hoje você precisa começar a podar, a regar, a cuidar, a cultivar novamente o seu relacionamento com o Senhor. Ou se você é uma pessoa que tem colhido obras da carne, mas hoje você diz, não, eu vou me posicionar com o Senhor. Ou ainda se você é aquela pessoa que já tem cultivado muitos frutos, mas você quer se render aos pés do Senhor e dizer, Deus, se for preciso, Pai, poda, porque eu quero cada vez mais e mais e mais de Ti, Senhor. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, meu irmão, mas se você quiser uma oração, não tenha vergonha, venha se entregar aos pés do Senhor. Diga a Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero que o meu solo seja cada vez mais fértil, para que os frutos possam ser vistos cada vez mais na minha vida. Eu não sei, irmão, mas se você quiser uma oração, nós estaremos aqui para orar por você. Mas saia daqui cada vez mais com a presença do Senhor. Saia daqui sabendo que o seu coração precisa ser solo fértil. O seu coração precisa ser terra boa. Você precisa ter relacionamento com o Senhor. Vamos cantar aqui. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento, Deus, cada pessoa que está aqui, Senhor. Deus, venha, Pai. Venha, Senhor, e toque no coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Deus, a palavra, a semente, ela foi lançada, meu Pai. E eu oro, Deus, a minha oração nessa noite é para que todo coração, todo solo que está aqui,
seja fértil, Senhor. Porque a semente ela foi lançada e que possa se enraizar em cada coração, para que cada um de nós possamos buscar cada vez mais de Ti, Senhor. Porque a guerra contra a carne e espírito, ela é grande e ela é diária, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, que nós não nos rendemos, Senhor. Nós só nos renderemos a Ti, Pai. Que o Teu Espírito possa crescer cada vez mais em nós, Senhor. E que os frutos possam ser vistos, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que acesse cada coração, Pai. Mas eu te peço, Senhor, também, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele possa tocar a cada um que está aqui, Deus. Porque não tem como eu ter relacionamento por alguém. Não tem como alguém ter relacionamento com o Senhor por mim. Cada um de nós precisamos, Pai, ter relacionamento com o Senhor, para que esse fruto possa ser colhido nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui com mais e mais fome, desejo, vontade de se relacionar com o Senhor, meu Pai. E que nós possamos, Pai, cada vez mais sermos enraizados na Tua palavra, em nome de Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos